Vamos lá, minha gente. Terapia online funciona? Será que funciona mesmo? O que a ciência fala sobre isso? O que a prática mostra sobre isso, né? E o que é que muda entre a terapia presencial e a terapia online? Até pouquíssimo tempo era difícil ouvir falar sobre terapia online, né? O que muda e o que permanece igual? E o que pode melhorar? Eu acho que na terapia online a gente consegue melhorar muita coisa, mas tudo depende, tá? Depende para quem, depende para quê. Terapia online, vamos lá. O setting virtual, ele também pode ser bem acolhedor, tá? Aqui é importante, quando eu falo dessa ideia do setting virtual, do setting presencial, né? O que eu tô querendo dizer? O local da terapia, o horário da terapia, a frequência com que você faz a terapia, a postura do terapeuta, tudo isso importa. Então, para algumas pessoas, estar no presencial é fundamental, né? Porque sai, caminha, entra num outro lugar. Tá? Para muitas pessoas, o único lugar é presencial, realmente seguro, onde ela pode ser quem ela é, falar o que ela gostaria de falar. Quando nós atendíamos, né? Eu e Daniel, quando nós atendíamos no presencial, imagina, tinha chazinho, tinha cafezinho, a pessoa entrava, tinha óleo essencial, então ela chegava, eram alguns óleos, né, que ajudavam ali a tranquilizar, a relaxar. Tinha uma cadeira, tinha uma esteira de massagem, depende, porque a gente atendeu em uns 3 lugares diferentes, né? A gente atendia em Santos e no Guarujá, em lugares diferentes. Mas terminava a sessão, para algumas pessoas, ela ficava ali numa sala cheia de almofadas, relaxando, às vezes não conseguia sair para ir embora e tudo bem, um lugar acolhedor, né? Um lugar silencioso. Para quem precisa dessa qualidade, faz muita diferença o presencial. Agora, quando a pessoa tem um pouco de segurança dentro de casa, ela consegue trazer isso aqui. Imagina você poder começar a sua terapia, eu estou aqui com minha blusa, né? Começar a sua terapia com um cobertorzinho, na tua cama, terminar a terapia e ir direto para um banho, se jogar no sofá, ficar ali um tempinho, mesmo que a pessoa não tenha muito tempo, né? Mas poder fazer isso. Então, às vezes, o online é tudo de bom, né? Você vai economizar o tempo, você não vai ter que ir, você não vai ter que vir. Alguns pacientes conseguem se abrir mais no online. Isso aqui é muito interessante. Dá uma impressão de que a pessoa consegue falar melhor. Se abrir melhor. É muito interessante. Isso era uma coisa que eu achava que poderia ser o contrário. É claro que para algumas pessoas pode ser o contrário, né? Estar ali no presencial, de repente, consegue se sentir mais acolhido, né? Mais à vontade. Mas na minha experiência clínica foi absurdo o que eu percebi de diferença. O quanto as pessoas conseguem se sentir mais à vontade. Não logo de cara, não logo na primeira sessão, mas a coisa vai caminhando e é melhor. Eu sinto isso. Uma média, acho que daria para dizer, né? E aqui é importante entender que a eficácia da terapia, ela vai depender muito mais da relação entre as pessoas, da técnica que é utilizada, porque dependendo da abordagem, não vai funcionar para algumas pessoas. Então, assim, a relação que tem entre terapeuta e paciente, da abordagem, se ela funciona para aquele paciente, é isso que vai definir. Não é se é no presencial ou se é no online. Eu já atendi algumas pessoas nossa, mas foi tanta resistência para ir para o online, só foi porque sim, só foi porque é o que deu, só foi porque é o que restou. Ou porque queria abordagem com a qual eu trabalho, é difícil encontrar terapeutas que trabalham com as técnicas, né, que eu e o Daniel atendemos, porque a gente trabalha com técnicas integrativas, né, então a gente usa o psíquico, usa o emocional, usa o físico, numa abordagem bem diferenciada mesmo. E geralmente as pessoas chegam para a terapia por indicação, né? O amigo, ou a prima, ou a mãe, e aí as pessoas falam, é muito bom, e a pessoa quer, e aí só atende online. E a pessoa veio para online, não queria, e realmente ficou surpresa, né? Eu amo online, amo demais. Agora aqui, alguns cuidados, né? Que é importante ter com a terapia no online. A primeira é a privacidade. Aqui tem que tomar muito cuidado com a privacidade. Você tem que ter privacidade. Agora, algumas pessoas não têm, algumas pessoas moram com muita gente. Algumas pessoas vão fazer terapia porque o único momento que consegue para fazer essa terapia é no trabalho. É uma loucura! Como é que você vai falar dos seus problemas pessoais no trabalho?
não no horário de trabalho, né? Mas tá ali no ambiente de trabalho, tem o horário do almoço. O horário do almoço é da pessoa, mas ela tá ali. Então, eu já atendi gente, já atendi, atendo. São muitas situações, né? A pessoa vai fazer terapia na garagem, a pessoa vai fazer terapia no carro, vai para um lugar mais distante, a pessoa vai fazer terapia no quarto, mas divide quarto, bota a pessoa para lá, né? Coloca uma toalha ali na frestinha da porta, coloca um celular tocando uma música, tocando lá na porta, fala para quem está na casa ouvir uma música, fala para quem está na casa sair para fazer uma compra, sair para dar uma caminhada, é que às vezes não há dentro da casa, da família ou do local onde a pessoa está, essa liberdade para dizer. Tem gente que não quer sequer que saibam que está fazendo terapia, né? E aí tem que dar um jeito, né? Fala que vai malhar, e aí bota um musicão, foninho de ouvido, né? Bota um musicão. Enfim, cada um vai dar um jeitinho aí. Mas o importante é ter isso em consideração. Você precisa ter privacidade. Na terapia é um lugar onde não vai ter censura mesmo, não pode ter censura. Essa ideia de que eu não posso falar mal do outro, não posso desejar mal para o outro. A terapia é um lugar onde você tem que conseguir botar para fora, né? Principalmente numa sociedade que é mais coercitiva. Se o que você tiver para falar, eu não quero te escutar e você vai ser punido. Então você tem que ter pelo menos um lugar na vida onde você possa falar o que seus pensamentos estão aí te assombrando. E se a pessoa está num lugar onde ela não confia, como é que ela vai falar? Como é que ela vai fazer? E aí a terapia ela perde a força dela. Respeito com o seu ritmo. Tem coisas que a gente quer falar, a gente quer compartilhar na terapia, mas a gente não consegue falar, a gente não consegue colocar para fora, ou falar dói demais. É por isso que é legal quando tem aí a possibilidade das terapias integrativas, né? Porque às vezes a boca não fala, mas a mente está pensando, tá tudo bem, o corpo já está sentindo, tá tudo bem. Nem toda terapia precisa ser verbalizada, né? Então, quando a gente olha para o todo nesse aspecto holístico, holístico nesse sentido do todo, a gente consegue resultados muito bons. Eu, quando eu estava no presencial, eu atendia pessoas que iam para maca. Elas não falavam nada. Eu já sabia o motivo da demanda, né? Elas não falavam nada. Tinha uma pessoa em específico que dormia. E ela teve um processo de melhoria impressionante. Ela sabia o porquê ela estava indo na terapia. Ela sabia quais eram as dores. Inclusive, ela dormia não era à toa. A mente dela se negava a enfrentar. Assim, mais pro finzinho das sessões dela, do processo terapêutico, ela conseguia já ficar acordada. Mas era oi, bom dia, oi, boa tarde, seja bem-vindo, deita, como é que tá o corpo, como é que tá o pensamento, lembra o que te aconteceu? E aí a gente ia trabalhando, né? No caso, eu trabalhava ali só com o IFT, né? A pessoa deitada na maca, o IFT, e depois a gente ia vendo, né? A evolução, como é que tá. E a própria pessoa ia dizendo, e o próprio corpo, né? Começou a parar de dormir, e o corpo inteiro tá ligado. Por isso que a gente precisa trabalhar meditação e precisa trabalhar a presença, inclusive playlist de meditação, para você conseguir estar presente na vida, não só ali na meditação. Porque a maior parte da vida a gente não está consciente, a gente não está presente, mas o corpo inteiro está ligado. Então, se você está levando chibatada, se você está levando rasteira, se você está se anulando, você pode até ignorar, fingir que não está vendo, mas todo o teu corpo está vendo. Por isso que a gente se adoece tão fácil, né? Cuidados com as idealizações. Quando a gente vai para terapia, isso tem a ver com a questão das expectativas, né? Comecei terapia, então já vou começar a ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais regulada, tudo já vai mudar, então nem sempre é rápido. Às vezes a gente consegue uns resultados muito rápidos mesmo, assim, são impressionantes. Mas às vezes não é rápido naquilo que você espera. Uma coisa muito importante, conexão com a internet. Aqui está uma das questões que dificulta a democratização, né? Veja, eu estou aqui nesse sofrimento para conseguir botar a live. Eu tenho 4 redes de internet, sendo uma 3G especial, né? Não estou falando 3G do meu celular, não. E às vezes eu não consigo fazer uma live. Eu moro no estado de São Paulo. Imagina se eu moro mais para a periferia do nosso país, né? Assim, tem gente que consegue uma internet muito fraca, tem gente que nem tem internet. Então, se a sua internet ela oscila demais, isso dificulta. Eu já fiz muita terapia por telefone, como terapeuta mesmo, como paciente nunca. Mas às vezes eu começo na sessão de vídeo
e aí precisa desligar a câmera porque tá ruim, e aí acaba indo para uma conversa pelo WhatsApp e também não dá, e aí vai para ligação de telefone, né? Bem no meu começo, né? Eu ainda não era psicóloga, não tinha o diploma, né? Não tinha o diploma de psicóloga. Trabalhava como terapeuta em abordagens, inclusive, muito parecidas com as que eu trabalho hoje, mas lá atrás eu atendi muita gente por telefone. Pela internet, muita gente, brasileiros, né, fora do país, mas também ali só por ligação, só por áudio, né? Porque eu trabalhava ali especificamente com fobia social, né? Pessoas que não saíam de casa, pessoas que tinham dificuldade de comunicação. Aí, às vezes, não era nem internet, não. Simplesmente não queria ligar a câmera. Mas uma conexão de internet bem estabilizada ali, ela ajuda. Então, se você for fazer a sua terapia online, dá uma experimentada, dá uma testada na sua internet, né? Bota ali um testezinho de internet, pega um vídeo bem longão, de umas 4 horas, 5 horas, bota ele para correr ali na velocidade 2 no YouTube, e ali você vai conseguir saber como é que tá a sua internet. E ter um espaço regular para as sessões, no sentido de você conseguir garantir uma frequência. Às vezes, o fato de você fazer online pode te dar a sensação de que é quando você conseguir. Assim como, quando eu conseguir, eu vejo aquela série. A gente está falando de tratamento. Então tem que ter regularidade, tá? Então, o fato de ser online não tira de você a importância de você ter regularidade. Se inscrevam. Se você ainda não tivesse se inscrito, se inscreva. E é isso, meus queridos. Beijo para todo mundo. Sigamos!